Hello, everyone. I'm Luis Castanhedo and I'm here to tell you the latest on the backstage of the planetary transition. And today, folks, we're going to find out why our pets get sick. But first, let's play the intro. So, folks, let's start our video today with great joy, as always, in which I would like to greet all of you, my dear listeners on YouTube and the podcast, wishing you much health, much peace, much harmony and, above all, much hope in this world of regeneration that is coming. And also, as always, I ask that you continue to pray. Pray for world peace, and for the rescue operation Lost Souls, for the cities of Sao Paulo, Rio de Janeiro and Brasilia, which were the headquarters of the Station of Discord. And now we're also going to include in our prayers the orphans of darkness that have already begun to appear all over the planet. Well, today we are going to the second part of the important communication given by Zoimo, a spirit of high lineage, who I didn't tell you about in the previous video, but he works with the Archangel Uriel, guys. Just imagine the degree of elevation of this entity, guys. And all this information, as I already said, is in message number 174 of Book 3, Missions of Light, okay? If you have the book, check it out, it's really cool. Well. And then he continued giving his message and he said, yes, you ask some very interesting questions. Let's see if we can clarify them so that you understand them and can pass them on to your dear listeners. I hope I'm succeeding, guys. Quote. And he said, come on, you ask us here about pets. And I had actually received a question from one of the wonderful listeners, one of you, asking me why our pets get sick with cancer, for example. And the other question I also received was like this. Do pets absorb their owners' diseases? And I actually received this question, guys, and I didn't know the answer, right? And when I don't know, I don't answer, I don't speak or I say I don't know, because, guys, I don't know everything. What I know is what they pass on to me. I'm just an interpreter, so they pass on the information to me, and I pass it on to you too. Okay? And then I was going to ask about spirituality as soon as possible, right? And what he told me was the following. Look, little animals, they are material, that is, they are living successive incarnations that bring them evolution and progress, but they are still very dominated by instincts and also by feelings, like, more passions, like possession and jealousy, okay? And many still have a high degree of aggression because of their own nature, that thing of one eating the other and hunting the other, right? And what happens? All of this set of passions plus the degree of instinctive aggression that they have, this becomes impregnated in the paraspirits, because the little animals too, every incarnate being has a paraspirit, people. This is a sine qua condition, okay? And these paraspirits need to purify themselves so that they can progress and become less and less violent, okay? And if you are enjoying the content of this video, people, please like it, click on the bell, share the video with your friends and, if you are not subscribed, please subscribe here on the channel and become an agent of light,
helping to spread the message of the good news of the world of regeneration. As you know that we have already explained this in previous videos, the monads when they are created by God, they are created simple and ignorant, but destined for the light. And then they begin their journey towards the light. And they go through all the kingdoms, guys, okay? Including mineral, vegetable, animal and, finally, the Aminal kingdom and then the angelic kingdom, okay? And in the case of little animals, they are already monads that have progressed a lot, they are already in the animal kingdom, okay? But they have not yet reached the Aminal kingdom, right? And so they continue, just like all of us, the process of evolution through successive incarnations, okay? And this story that animals get sick by absorbing their owners' illnesses, that is not true, guys, okay? There is a theory going around on the internet that says that animals absorb their owners' illnesses, that this helps in their evolution, but this, guys, goes against the law of evolution, okay? Why does it go against it? Because each one goes through the situations necessary for their own evolutionary trajectory, okay? And this law, which is the law of spiritual responsibility, is based on the primordial law of loving logic, because it wouldn't be fair to impose on a being, to attribute to a being the faults committed by another being, okay? That's it, folks, it's that simple. So, that's what I always say, when these strange theories appear, we have to analyze these theories in light of the primordial divine laws. So, it's absolutely not fair for a being to absorb a disease or some problem from another being who is going through that because he acted in a way that he had to go through that experience to develop empathy in some area of his own evolution, okay? Because that, as Zemo very clearly explained to us, would be violating the primordial law of loving logic, okay? And the law of spiritual responsibility, it is subordinate to the primordial law of loving logic. Is that clear to you? I hope I managed to convey the concept, okay? Well, and then he continued explaining. He said, each being has its own evolutionary trajectory and animals have fragmented thoughts, but they do have thoughts and they also have their degree of aggressiveness and cruelty towards others. They are victims, which must be purified. Okay? In other words, the being walks in a totally instinctive and aggressive way and is being purified and losing its aggressiveness, okay? So animals have always had diseases such as cancer, blindness, arthritis, arthrosis, okay? That are only now being detected by veterinary medicine. So, it's not like saying, oh, no,
now puppies, kittens, etc., pets have cancer, so this wasn't like that before, it's always been like that. But we didn't have veterinary medicine that was advanced enough to detect this kind of thing, right? Why? Evolution happens, people, to all beings that pass from kingdom to kingdom until they reach the nominal state, okay? So, I found this explanation sensational, right? We really do have to evolve. Our little brothers, the little animals, deserve all our love, our consideration. In a future that won't be so distant, humanity will move towards vegetarianism. When the world of regeneration enters, we will receive wonderful techniques that will change our genetics and will provide us with an exclusive diet of vegetables, without any harm to our brain function, to our growth. It will be, people, a spectacular thing. And then when all humanity makes this choice to become vegetarian, we will take a big leap in our evolutionary process within the world of regeneration, right? It will be very, very cool. And then Zosimo said goodbye and said, "Look, now we have to go because we have a lot to do. Because the dark beings from the lower zones are starting to reach the Earth's crust and they are doing so non-stop due to the collapse of the caves." You already know that I already told you about this in video number 195 on YouTube and episode 335 of the podcast on Spotify, right? Where I talked about the collapse of the caves, right? And then he continued, I said, "Look, there is a lot to be done to offer energetic protection to people who pray. So, we are going now and we are very happy. They are very humble, right? To have been here with this friendly and lively team from the Second Empire." In other words, he didn't just talk to me, no, he talked to the whole team that assists me, that supports me, which is the team of Segundo Imperio. And then he left. And then, as soon as Zoimo left, our dear captain came, you know, right, who is my spiritual mentor, super dear, who gives me a lot of support, helps me understand things, concepts, right? It's really cool. I'm always very happy when he comes. And I asked him what had happened to my cell phone during the gospel study. I'll explain to you what happened. Because before the psychographic session, I always do a session, a gospel study at home, okay? For what? To prepare the environment so that everything is harmonious. After the gospel study is over, then I go and do it. I retreat to a room in my house, in the office, do the psychographic session, say some more prayers, etc., and start doing the psychographic work. Well, when I was with my husband studying the gospel before the psychography session, my cell phone, guys, out of nowhere started playing a funk song, and it was a looping funk song, it repeated, it repeated, it repeated, it repeated.
And what's worse, at a very high volume, I said, "Guys, the little thing has gone crazy." I was forced to stop the study because I really couldn't keep up with that noise. I picked it up, got up, and when I opened the phone, it wouldn't respond to my finger touching the screen. It wouldn't respond. It kept playing that endless funk song. Wow. So I had to turn it off, guys, with a big hand, as they say. I pressed the off button there, turned the little thing off and said, "Guys, what a weird thing." We went back to the study, we finished the study, I left the study, I went to do the psychography, but when the captain arrived, I couldn't resist asking. I said, "What happened to my cell phone, Captain?" And then he said, "Oh, my dear, that was some kind of dark interference." They managed to find a way for the harmful network to get into your equipment and make it behave that way. And the intention was to disrupt your study and make you lower your vibration pattern, right? Then he said, I thought the way he said it was cute, that he said it like this. "Oh, it's always better to turn it off or quiet it." And I thought it was cute what he said, right? Quiet it. And I'm really following his advice now. Whenever I'm going to study the gospel, I put my cell phone in airplane mode and that's it, you know. Airplane mode, and I really haven't had any problems anymore. But you see how damned these dark ones are. They're trying to get in the way. They can't get in because they don't have authorization to get in. But they do it through the harmful network there, which is no longer there, and which has been dismantled. However, the harmful energy is there, and the little bit that's left is still circulating through our cell phones. You're tired of hearing this, because I've already mentioned it to you. So, I mentioned the harmful network a little bit earlier, but the harmful network has already been dismantled, okay? What's left are the remains of the harmful energy that the dark ones can still manipulate somehow, right? Anyway, I'm smart now, and before studying, I put my cell phone in airplane mode. And the captain explained, he said, "Look, the dark ones are getting desperate, because the day of their exile and capture is fast approaching and they fear it." And then I asked him how the work in the astral was going. And then he answered me, he said, "Almost all of the dark deserters have been taken care of. The problem is that they don't stop arriving. So there's a last group there that never ends. It doesn't end because we take care of them, we receive them, we forward them, but then more and more arrive and so we've been working hard on this issue of taking care of the dark deserters. The news spread, the news of the desertion spread among all these legions and so the exodus is general, okay? But everything is working very well. All the structure that was set up, which is the celestial team, that does the auric reading of these beings to determine what their degree is, to which is the best planet for them to go to. It's all working wonderfully well. The transport that is done by our stellar brothers, who then take these beings to the resting chambers, where they undo their perispirit and are encapsulated and then are transported to the large,
the giant ships, cargo ships of Monas, says that this whole structure is working like a charm, guys. Everything is working very well. And he confirmed, he said, "Look, the first cargo ship of Monas is practically full and should leave soon, okay? And these ships are gigantic, right guys? They are gigantic. Each one of them can hold more than 1 billion encapsulated Monas. Everything is perfect." And then I asked him, I was asking a lot, I asked him about the invading ships, what the situation was with those ships, if the people of the Confederation, of the powerful fleet of the Confederation had already given them a run for it. And then I couldn't resist, right? I asked this question right away and the captain answered me. He said, "Look, the clash hasn't happened yet, but these ships are already close to the devices installed in outer space, which are like alarms that the Confederation has placed, which, when these ships pass, will trigger these alarms and then the Confederation fleet will go into action." And then he said, "Don't be afraid for the Confederation or for the Arquitarians, because they have immense power, much, much greater than that of the invaders." And really, right guys? Oh, I wish, I've already told you this and I'll say it again that I wish I were a spacefly so I could see the chase that this group will get from the Confederation fleet. And the captain, right? I thought that, but they read our minds, right? He said, "Oh, you'll see everything later. Later you'll see everything because it'll all be recorded in the ether." And why is that? Because since it's an attack aimed at our beloved planet, this record will be appended, that is, attached to the ether here on planet Earth. Do you understand? In other words, the action won't happen here on the planet, it will happen in space, maybe on the edge of the solar system. I don't know where these alarms are that they don't mention, right? Well, anyway, these alarms are somewhere and so far away from here on Earth, right? But despite happening far away, since it's an event that has to do with our planet, this record will be appended, attached to the acoustic record here on the planet. So we'll be able to access this later and see all of this happening. It'll be very, very interesting, right? And then the captain also said goodbye and said, "Look here, the work is intense. All of us, both the spirituality and our stellar brothers, are all working very hard, precisely because the peak is approaching. So, things are starting to speed up in a way. And this is requiring that all of the spirituality and all of our stellar brothers commit to working, to helping in this whole process of planetary transition." Then she gave me a little message. It says, "Oh, I'm going to give you a message. Do you know who from? From Princess Isabel, who is sending you lots of kisses." Oh, I was so excited, right? I was so happy, because I love her, I love her. And she said that she is proud of the work of the entire team of the Second Empire in the work of spreading the good news that we all work on, right?
And I was very pleased, because it is very good to have this feedback from the spirituality, that we are on the right path, that we are, on the right track. One concern I always have and always pray for a lot. I ask our little Mother Mary Most Holy to strengthen my heart so that I never fall into pride, vanity, that I can always stay on the right path and that I can also always capture the messages in the purest way possible. Well, and pass this on to you too with at least a part of the love and wonderful energy, guys, that I receive from these entities who come here to give these messages that are absolutely wonderful, right? So, he said goodbye, right? He said, "Oh, I'm leaving now, kisses from everyone here and such," and left. And I was very, very happy, well, as I already told you, to know that we are on the right path. And I'm also going to take the opportunity to say goodbye. I hope you enjoyed hearing all of this. And I'm Louis Castillo and I hope to see you in the next episode of this channel. Until then. Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto que está dando pano para manga, que é o quê? A esfera de Buga. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar, gente, o nosso vídeo de hoje, onde eu gosto sempre de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente, pessoal, muita esperança. Como vocês todos podem observar, a nossa psicosfera está bastante adensada. Coisas estão acontecendo, cenários ameaçadores, mas não é para que nós tenhamos medo. Vamos sim continuar orando com muita fé e muita confiança no Cristo amado, em nossa Mãezinha Maria Santíssima, que muito nos amam, esses dois seres que são maravilhosos, e Jesus está absolutamente no comando de tudo aqui no planeta, tá? Então, gente, continuem a orar, por favor, orem pela paz no mundo, orem pela suavização na operação de despertamento físico, orem pela operação de rescaldo às almas teimosinhas que ainda se encontram perdidas no umbral, e também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes das estações da discórdia aqui no Brasil, e agora também pelos órfãos, primeira leva de órfãos das trevas, que surgiu com a quebra da teia neural trevosa que existia no planeta, tá? E decorrente desse rompimento dessa teia perversa, espera-se que a elite trevosa prepare uma grande e poderosa reação na tentativa, que será a última cartada deles, de dominar o planeta com as trevas. Tá? Então nós temos que orar muito, mas sem medo, pessoal, sem medo, porque nós já sabemos que quem vai vencer essa luta é a luz. Porém, não quer dizer que eles não vão tentar impor
o seu império trevoso. Então nós temos que orar com muita fé para que essa reação trevosa seja totalmente obstaculizada pelo nosso Cristo amado, porque Ele tem poder para fazer isso, gente, Ele tem poder, já está fazendo. Então nós temos que agradecer muito a Ele, continuar pedindo que Ele continue obstaculizando a influência desses seres trevosos junto aos encarnados trevosos que detêm poder aqui no planeta. Gente, é simples assim, tá? E que eu peço a vocês realmente que vocês se tornem agentes da luz, que vocês já o são. Conversem com seus familiares, conversem com os amigos. Não precisam, se eles não acreditarem em tudo que nós aqui acreditamos, mas que pelo menos todas essas pessoas possam orar pela paz no planeta. Então a conversa com eles tem que ser assim, pessoal. Você não precisa concordar comigo, não precisa concordar em tudo que eu acredito, mas se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, ore pela paz no planeta, tá? Que já vai ser, gente, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Mesmo aqueles que professam outras doutrinas, que não, digamos assim, reconhecem o nosso Cristo amado, também poderão orar ou meditar pela paz no planeta. Afinal de contas, quem é que não quer um planeta melhor, né? Eu não conheço ninguém, né? E é isso, gente. Vocês podem reparar que a nossa listinha de pedidos de oração, ela vem aumentando, tá? Porque estamos no tempo próprio para isso. E para quem não sabe, nós estamos já em plena batalha do Armagedon, onde as trevas, elas tentam vencer a luz. E o Armagedon, pessoal, não é um local no planeta, não é um lugar físico no planeta. O Armagedon é o planeta todo. Porque todos estão sendo convocados a participar dessa batalha do bem contra o mal. Então, o Armagedon, pessoal, é uma grande batalha mundial do bem contra o mal, da luz contra as trevas. E essa batalha, ela terá o seu ápice, e nesse momento em que houver o ápice dessa batalha do Armagedon, é que os eventos terão início. Então, gente, mas eu tô falando isso, pelo amor de Deus, não é para vocês ficarem com medo, tá? É para a gente saber o que está acontecendo. É para vocês compreenderem que a hora, o momento da gente se unir em oração é agora. Tá? Agora nós temos que trabalhar pela paz no planeta. Orando, e também, gente, não é só orar, é nos exercitar no bem. E como que a gente faz para se exercitar no bem? Com pequenas coisas, coisas positivas que nós possamos vir a fazer ao nosso entorno, que é o quê? Tratar bem os familiares, honrar pai e mãe, gente, ter carinho com pai e mãe, com a família, com os mais velhos, tratar bem as pessoas que trabalham para vocês, no caso, uma faxineira, uma empregada, uma passadeira, né? Tratem bem, tratem com consideração, interessem-se por essas pessoas. Às vezes elas podem estar precisando de alguma coisa que para você não vai ser difícil de obter, e aquilo vai fazer uma diferença na vida delas, né? Incentivem-nas a recolherem o INSS para que elas possam ter um
futuro possam ter uma tranquilidade quando ficarem mais velhos. Essas coisas assim, sabe? Que a gente pode ajudar o próximo e que está na nossa possibilidade. Tratar bem as pessoas, ouvir um amigo que precisa desabafar, sem emitir qualquer tipo de julgamento. Só ouça, acolha, que deixa ele esvaziar a xícara dele, ele ou ela, né? Isso, gente, é uma coisa maravilhosa. Tudo isso está ao nosso alcance e são exercícios que nós fazemos dentro do bem, né? E a hora, gente, realmente é essa, né? E outra coisa também, né? Que com toda essa quantidade de orações que nós temos feito, quando eu falo nós, eu digo humanidade, nós já conseguimos obter muitas e muitas suavizações, principalmente na operação de despertamento físico. Já conseguimos obter muita suavização. Não é que nada vai acontecer, não é que não vai acontecer mais nada. Não, coisas vão acontecer sim, mas serão localizadas e adstritas aos espíritos que pediram para passar por esse tipo de prova ou até mesmo de desencarne coletivo. Porque, gente, infelizmente, haverão desencarnes coletivos, mas não vai ser aquela tragédia mundial planetária, vão ser eventos isolados. Muitos desses locais já vêm sendo avisados. Quem acompanha o noticiário sabe, e a turma não está dando a menor pelota para isso, né? A não ser, é claro, aquela classe mais, infelizmente, mais egoísta, que sim, essa está construindo bunkers e esconderijos somente para si, para suas famílias, e o resto que se exploda, não são capazes nem de orientar as pessoas minimamente para que as pessoas possam se preparar, tá? Então, mas a cada um segundo as suas obras, né? Então a gente não tem que se preocupar, porque nada que não esteja no nosso planejamento evolutivo vai acontecer conosco. Se não estiver na trajetória evolutiva do ser passar por uma determinada situação, ele não vai passar por aquilo. Alguma coisa vai acontecer que a pessoa vai ser retirada, enfim, pode estar até às vezes no meio do olho do furacão, que não vai acontecer nada, tá? Então, por isso que nós temos que ter, gente, muita fé, muita esperança, porque estamos, gente, na reta final. Falta pouco para que nós deixemos de ser um planeta de expiações e provas e possamos já colocar nosso primeiro pezinho ali no mundo de regeneração, tá? Mas vamos ao assunto, porque imagino que vocês devam estar já querendo saber. Muitas pessoas me perguntaram, para algumas eu já respondi, mas eu ainda não tinha feito um vídeo sobre esse assunto, que é a questão da esfera de Buga, que tanta polêmica vem causando. A entidade que veio trazer essa notícia não se fez de rogada e foi logo explicando quando eu perguntei para ela. E ele falou o seguinte, falou assim: olha, a esfera de Buga trata-se sim de uma sonda extraterrestre que caiu. E essa sonda, ela é oriunda de seres não elevados. E segundo a entidade, não deve essa esfera, gente, ser aberta sob pena de contaminação eletromagnética que poderá causar câncer a quem estiver próximo. E ele continuou explicando: esses artefatos são utilizados para sondar ambientes
E essas esferas, elas possuem baixo teor vibracional e tecnológico. Tanto é que elas apresentam defeitos, como essa esfera no caso, que acabou caindo, tá? Por que isso, pessoal? Porque a tecnologia desses seres extraterrestres não elevados que estão baseados aqui no planeta, que fizeram pactos com determinados governos. A tecnologia desses seres, apesar dela ser superior à nossa, ela é muito, muito inferior à tecnologia da Federação e da Confederação. Tanto é que é o maior sonho deles conseguir capturar alguma nave da Federação ou da Confederação para poder fazer uma tecnologia reversa, né? Fazer um desmonte para poder entender e como que funciona isso. Só que eles não conseguem, já tentam, mas eles não conseguem. E agora eles estão, gente, muito assim, como é que eu poderia dizer? Estão muito oriçados, porque eles estão percebendo que o momento está se aproximando. Eles todos já foram notificados pela Federação para deixarem o planeta. E eles sabem que tem naves da Federação. Só que as naves da Federação, elas operam em outra dimensão que eles não conseguem enxergar, porque eles não são elevados. Mas o que eles fazem? Eles soltam essas sondas na tentativa de identificar aonde estão as naves da Federação, o que a Federação está fazendo, o que a Confederação está fazendo. Tá? E eles então soltam essas sondas na tentativa de localizar qualquer nave, porque eles acham, o que eles querem com isso? Eles querem saber, digamos assim, qual seria um momento mais apropriado para eles darem no pé. Mas a verdade é que eles querem ficar aqui até o último segundo que eles puderem, para poderem explorar o máximo possível, tanto de minérios, porque eles exploram os nossos minérios, nossos cristais. Não tenha sombra de dúvida, nós temos notícias de vários hotspots, que é chamado de aparições de discos voadores em locais mais afastados, remotos, dentro de montanhas. Por quê? Porque eles estão explorando e estão levando embora nossos minérios, tá? E todos esses seres que fazem isso dessa forma não são elevados, porque o pessoal da Federação e da Confederação, eles operam dentro da luz. Então, eles só retiram materiais com a permissão do Cristo amado, tá? Então, eles já têm tecnologias tão superiores que eles conseguem tirar materiais que nós aqui não temos nem como aproveitar. Como, por exemplo, o magma dos vulcões, né? Eles se abastecem, eles usam esse tipo de material para se abastecer. Muitos vão diretamente no Sol buscar energia, mas tudo com a devida autorização do Cristo planetário. Já os não elevados, não, eles estão aqui, estão nem aí, estão explorando, estão aprontando, abduzindo, maltratando os nossos animais, enfim, eles estão só, mas o tempo deles, pessoal, está contadinho. Eles já foram notificados, já deveriam até ter ido embora, né? E se por acaso algum deles ficar aqui quando houver a grandiosa operação de Miguel Arcanjo, vai começar com os flashes solares, eles também vão ficar presos aqui. Eles vão ficar sem energia, não vão conseguir escapar mais e vão todos ser presos pelo pessoal da Federação ou da Confederação, dependendo da origem desses seres, tá? Porque aqui nós temos seres não elevados que são oriundos da nossa
Via Láctea, como temos seres também que são oriundos de outras galáxias. Aí, no caso, ou vai agir a Federação ou a Confederação, né? Enfim, a entidade continuou nos explicando e falou assim: muito ainda se especulará a respeito, e como sempre, haverá uma onda de desinformação a respeito para desqualificar o achado. Isso realmente a gente já viu, vários canais. Não, isso não é nada, isso aí é invenção, isso é mentira, bababá, não acreditem. Enfim, isso faz parte, infelizmente, desse jogo terrível de desinformação que sempre tem sido feito para justamente acobertar a existência desses seres, principalmente os não elevados, né? E os acordos que foram feitos com esses seres não elevados, que é pior ainda, né? Isso é pior ainda. E a entidade continuou nos explicando, falou assim: a época é esta, senhores, de grandes contradições e desinformações. Para quê? Para confundir e desacreditar os verdadeiros informes que vêm da espiritualidade e dos nossos irmãos estelares elevados. Joga tudo numa cumbuca, questiona tudo, desqualifica tudo. E aí, qual é o objetivo? É confundir, é fazer com que as pessoas não acreditem. É complicado. Então, é uma época que nós temos que usar a nossa bússola interna para poder classificar todo esse mar de informações e desinformações que chegam até nós. E, nesse momento, como disse a entidade, devem todos recorrer às orações para Jesus, com grande confiança nele, que está no comando de tudo. E, segundo a entidade, falta muito pouco para que toda essa loucura cesse. E, se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, clique no sininho, compartilhe o vídeo, por favor, dê seu like. Se você não for inscrito no canal, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição, torne-se um agente da luz e propague, dissemine essa mensagem aí para mais pessoas que tenham interesse em conhecer sobre tudo que nós estamos aqui passando. E a entidade continuou então a nos explicar, falou assim: meus filhos, procurem acalmar os vossos corações e mentes, orando, entoando mantras e fazendo meditações. Tudo ainda caminhará para um ápice energético, que será o estopim que vai deflagrar a operação magnífica de Miguel Arcanjo, com o apagão e posterior operação de despertamento físico. Então, vamos todos ter paciência e resiliência, aguentando firme, pessoal, porque falta pouco para que tudo venha a se precipitar. E então a entidade passou para outro assunto e falou assim: mas hoje eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. E essa notícia é sobre o grupo de filhos de Tomé. Para quem não sabe, que está chegando agora, nós temos aí uma grande operação sendo desenvolvida pela nossa espiritualidade planetária no planeta todo, gente. Não é só aqui no Brasil, não, é no mundo todo, aonde os missionários de luz estão percorrendo todos os umbrais do planeta, procurando e identificando
as almas das pessoas que são boas, mas são despreparadas espiritualmente, e elas desencarnam e acabam ficando meio perdidas no umbral. Então já foi feita uma grandiosa operação, a imensa maioria já foi resgatada, mas ainda restaram alguns grupos de seres muito medrosos, que ficaram com medo, que não quiseram seguir os missionários de luz, e que então Jesus pediu que fosse feito mais um contato com esses seres para resgatá-los do umbral. Porque Jesus, gente, é maravilhoso, ele não quer que a gente sofra, e ele sabe que esses seres têm o coração bom, que eles somente não têm conhecimento espiritual, e por isso ele pediu para que toda a esfera de missionários de luz aqui do planeta insista junto a esses grupos para resgatá-los. Porque quando começar a operação de Miguel Arcanjo, a energia desencadeada, gente, não vai ser bolinho, porque Miguel Arcanjo e os Cavaleiros Templários, eles vão ter que chegar, gente, com uma energia muito severa, porque eles vão estar lidando com seres extremamente trevosos, que não querem deixar o planeta de jeito nenhum, eles querem continuar enchendo as paciências de todo mundo, atrapalhando quem quer evoluir e se comprazendo em atitudes de prejudicando aos demais, impedindo as pessoas de continuarem o seu processo de evolução. E como eles já são minoria no planeta, chegou-se então ao ponto de que eles serão retirados, assim como aquele grupo de alunos que ficam baderneiros, perturbando numa sala de aula, impedindo os demais de prestar atenção no que o professor está dizendo, é a mesma coisa, tá? Então, o professor adverte, orienta, fiquem quietos, parem com isso, e eles nada, estão lá, cada vez piores, até que chega um momento que o professor fala, olha, deu, podem sair da sala, retirem-se daqui, que vocês estão atrapalhando os demais. Então é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer. E a energia para isso, gente, tem que ser uma energia severa, não é de maldade, não é de injustiça, de jeito nenhum, mas tem que ser severo, porque senão esses seres não vão obedecer, tá? Não vão obedecer. É que nem os bandidos, quando são presos, primeira coisa que eles falam, eu sou de menor, aí joga a carteira de identidade fora assim, que daí a polícia não fica sabendo se o cara é de menor, se não é de menor, né? Então eles são assim, são desse jeito. Eu falo essas coisas, gente, só para vocês mais ou menos tecerem comparações, vocês compreenderem por que a energia de Miguel Arcanjo e dos Cavaleiros Templários, ela tem que ser severa. Não é porque eles são malvados, é porque é necessário. E aí o que acontece? Esses espíritos ficarem perdidos no astral, no meio dessa energia, e eles vão ficar aterrorizados, vão ficar traumatizados. E isso Jesus não quer. Jesus quer que eles venham com os missionários da luz, mas nada é feito à força. Nada. Os espíritos, eles serão recolhidos nas colônias pelo seu livre-arbítrio, porque eles desejam ir para as colônias. Se nós tivermos espíritos que permanecerem teimosos e não quiserem ir, eles vão ser deixados no umbral. Só que depois não vão poder reclamar, que foram abandonados, que ninguém falou com eles. Não, todos já foram contatados, e esse grupo está sendo contatado pela segunda vez, tá? Pra vocês verem como que Jesus é maravilhoso, né? E aí, olha, mas teve uma boa notícia que foi dada, que é o quê? A entidade falou assim, encontra-se esse grupo de filhos de Tomé quase reduzido a zero. Olha que boa notícia, gente! A grande debandada
dos seres trevosos, que eu já contei para vocês nos vídeos anteriores, ocasionou boas reflexões junto aos componentes desse grupo, que começaram a mudar o seu padrão de pensamento, passando a confiar nos missionários da luz. Basta dizer que os seres trevosos que estavam infiltrados nesses grupos para sabotar o trabalho dos missionários da luz, que isso também eu contei já para vocês, esses seres que estavam infiltrados foram os primeiros a se entregar aos missionários da luz. Por quê? Esses seres, eles são espertos, eles são trevosos, mas são espertos. E eles compreenderam que permanecer servindo às trevas seria muito prejudicial a eles. E é o que a entidade falou. Veremos se quando eles estiverem no exílio, se eles terão maturidade suficiente para se voltarem à luz, né? Porque muitos estão se entregando, muitos seres trevosos, eles estão se entregando aos missionários da luz, muitos porque realmente a ficha está caindo, né? Está caindo, o cara está raciocinando, está vendo a diferença de tratamento que ele recebe dos seres da luz com o tratamento que ele recebia dos seres das trevas, e vão fazendo as reflexões, né? Mas tem muitos que estão se entregando aos missionários da luz por puro interesse próprio, para tirar o dele da reta. Só que, para Jesus, o coração desses seres é transparente. Então, antes deles serem exilados, é feita, como eu já contei para vocês, uma nova leitura áurica deles, aonde é verificado a veracidade, a sinceridade do que eles estão alegando. E aí, com base nessas informações, então é feito um encaminhamento mais ou menos suavizado para o exílio. É certo que todos os seres que estão se entregando à luz, estão debandando das legiões trevosas, todos eles, gente, terão suavizações no seu exílio. Isso sem sombra de dúvida, inclusive no próprio processo de exílio, que não será doloroso, ao contrário dos que teimarem em ficar até a operação de Miguel Arcanjo. Porque quando houver a operação de Miguel Arcanjo, as marcas que eles possuem, aquela marca que eu já contei para vocês, elas vão se acender e vão queimar e vai doer, né? Enquanto que os que estão se entregando voluntariamente, a marca não se acendeu. Então eles vão para as câmaras de repouso, vão ter os seus perispíritos desfeitos, com tranquilidade, vão entrar num sono profundo e reparador, vão ser encapsulados, embarcados nas grandes naves aí de mônadas, as cargueiras, né, gigantes cargueiras que eles chamam, para seguir rumo ao exílio. O fato é, quem recebeu a marca, pessoal, isso uma coisa é certa, ele vai ser exilado, não vai ficar aqui no planeta, de jeito nenhum. Quem foi marcado, foi marcado. E foi marcado por deliberação crística, tá? Então não é o nosso julgamento, é o julgamento do Cristo, que vê o ser em todas as suas dimensões, em toda a sua trajetória, em toda a sua potencialidade, e a partir de toda essa análise que é feita com muita responsabilidade, com muita justiça e com muita, digamos assim, muita parcimônia, tá? Então foi determinado quem fica de quem não fica, tá? Então, por isso que a gente diz que a separação do joio e do trigo, ela já foi feita, gente. A única coisa que falta é o quê?
é retirar os feixes de joio dos campos, tá? E é isso que vai acontecer quando houver a operação de Miguel Arcanjo. De qualquer forma, está sendo tudo ótimo para a futura operação de Miguel o Belo, né? E eu pensei também, né? Eu falei, realmente, acho que vai facilitar bem o trabalho da Legião dos Cavaleiros Templários, porque uma grande parte dos trevosos está se entregando. Mas olha, gente, ainda tem muito trevoso. Quando eu falo isso, tem ouvinte que escreve para mim e fala, então já vai todo mundo embora, por que precisa do apagão? Não, gente, nós temos que pensar que nós temos mais de 4 bilhões de seres trevosos que serão extraídos do planeta, que correspondem mais ou menos a 22% da população total do planeta, somados os encarnados mais os desencarnados, tá? Então, apesar dessas deserções estarem sendo muitas, está longe dos 4 bilhões que precisam ser extraídos do planeta, tá? Por isso, a nossa psicosfera ainda está pesada, está pesada, e isso tudo, gente, agravado com a chegada das levas de arcontes e seus seguidores que estão chegando na crosta terrestre, oriundas das locas desmoronadas, tá? Porque agora essas tempestades solares que nós tivemos no início de junho, nós tivemos uma tempestade que não passava, ela ficou ali 3, 4 dias, o sol ali, rajada, e o que as entidades nos contaram? Que essas ejeções, essas rajadas do início de junho, elas vieram para acabar de desmoronar o restinho que faltava lá nas locas. Inclusive as cavernas, porque assim, toda a parte de edificação das cidades umbralinas já estava por terra, praticamente tudo derrubado. Mas ainda restavam algumas cavernas aonde seres muito trevosos estavam se abrigando. Então agora nem as cavernas, gente, então eles não têm saída, no way. Eles têm que ir embora dali, das locas, desse astral pesadíssimo, rumo à crosta terrestre, tá? E a gente tem que lidar com isso. Nós viemos preparados, gente, para enfrentar essa situação. Por isso que o momento agora, gente, é de muita oração. Não bobeiem. Antes de sair de casa, orem, peçam proteção. Tá no carro, tá no trânsito, lembrou? Pede proteção, manda aqueles tirinhos, lembra aqueles tirinhos rápidos? Sempre estejam em contato, porque, gente, isso é muito, muito importante. O momento está chegando, como eu falei para vocês, estamos em plena batalha do Armagedon. E a nossa principal defesa é a oração. Não tem defesa melhor que a oração, tá bom? E aí ele continuou, a entidade continuou nos contando e falou assim: olha, minha filha, o mal, mesmo não querendo, ele trabalha para o bem. E isso é deveras singular, não é? Eu concordei com ele. E ele falou assim: o mal só atua até onde lhe é permitido atuar, trabalhando como alavanca poderosa para a evolução de vários seres, né? Porque muitas vezes nós mesmos pedimos para passar por determinadas situações, justamente para quê? Para despertar o nosso processo de empatia com determinadas situações,
aonde nós não conseguimos desenvolver ainda. Então, a gente passa por aquela situação para que justamente vivenciando aquilo, nós possamos fazer reflexões profundas e adquirir o sentimento de empatia por aquela determinada situação, tá? Porém, esses seres trevosos que causam isso tudo, o que conta, na verdade, é a intenção deles, né? Então, esses seres que atuam pensando no mal, eles são todos responsabilizados por suas atitudes, porque isso revela que eles não são empáticos com os demais seres. Eu não sei se eu consegui explicar para vocês, né? Que o mal, mesmo não querendo, ele contribui para o bem, ele acaba trabalhando para o bem. Por quê? Porque ele, através da sua atuação, provoca reflexões nos outros. E essas reflexões levam esses seres a evoluir. Porém, os camaradas, os seres que estão causando isso tudo, eles estão com má intenção. Eles ainda não são empáticos, tanto que eles não são empáticos que eles estão lá causando essas situações. Então, esses seres vão ser responsabilizados sim, tá? Por quê? Porque eles tiveram a real intenção de prejudicar aos demais, tá? Vocês verem como que é bonita, né? A justiça de Deus, gente, é um negócio assim extraordinário, extraordinário. Peraí que grudou um negócio aqui, gente, peraí. É que eu vou fazendo um roteiro, vocês sabem, né, gente? Eu tenho um roteirinho aqui, porque eu tenho muita preocupação, eles passam tanta informação